Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos retomar a nossa leitura do livro, O Peso das Dietas, aqui, da Sophie Deran. E hoje a gente vai retomar na página 147, no capítulo Como Comer. Estou gravando no sábado, o normal é fazer isso na sexta-feira, né? Mas essa semana eu me perdi um pouco no meu planejamento, então vamos lá. Bom, então vamos para a leitura. Muitas vezes nós comemos correndo, sem perceber muito bem o que comemos e sem perceber as nossas sensações de fome ou quando estamos satisfeitos. Ou seja, quando a fome diminui e chega à saciedade. Comer virou um ato meio automático, precisamos comer para abastecer a energia. Não damos crédito à qualidade do que comemos, tem de ser rápido e barato. Assim, engolimos a comida geralmente sem mastigar muito. Pior ainda, comer passou a ser uma perda de tempo. Você já se sentou para comer na frente da TV e de repente se deu conta de que o prato estava vazio? Ou já comeu com tanta fome que engoliu a comida em menos de 10 minutos e ficou com a sensação de que não foi suficiente? Com regras de nutrição cada vez mais rígidas e difíceis de seguir, tentamos controlar o que comemos e nos desligamos do nosso corpo e da nossa intuição. O recado que recebemos é que precisamos controlar tudo o que comemos e, desse jeito, ter sempre disciplina. Usamos então a parte do córtex para comer, a parte educada que sabe cada vez mais sobre nutrição e fica perdida no oceano de informações. Esquecemos que comer também é um ato intuitivo e que precisamos respeitar o nosso cérebro animal. Esse animal aqui, entre aspas. Eu gosto desta definição do comer bem. Aqui tem um trecho da Ellen Satter, de 1987, que a Sophie coloca como uma definição de comer bem. Então vamos para essa definição. Comer bem é comer quando se está com fome e até ficar satisfeito, escolhendo os alimentos dos quais gostamos e não somente os que deveríamos comer. Claro que precisamos incluir alimentos variados e saudáveis, mas sem sermos muito restritivos ao ponto de deixar de comer os alimentos prazerosos. Você pode se permitir comer, às vezes porque está feliz ou triste, ou porque o prato é gostoso. Pode, às vezes, comer demais e se sentir estufado ou desconfortável, ou também comer menos desejando ter comido mais. Confie no seu corpo, ele lida bem com esses errinhos de alimentação. Deixe de fazer outras coisas quando for o momento de comer, para dar tempo e atenção ao ato de comer, sem que isso se torne uma obsessão do dia inteiro. Comer bem é comer de maneira flexível, variando e respeitando as nossas emoções, a nossa agenda, a nossa fome e a nossa proximidade com o alimento. Adaptado de Satter, 1987. O ato de comer é em parte automático. É como respirar, já falei. Não ficamos nos lembrando de respirar porque estamos no modo automático o tempo todo para sobreviver. Conseguimos sim controlar a nossa respiração, mas não por muito tempo, porque o cérebro animal, de novo entre aspas, assume o controle. Claro, né? Já pensou se a gente ficasse assim, eu vou prender minha respiração, vou parar de respirar. A gente consegue fazer isso por ali alguns minutos, alguns segundos, ou talvez com algum treinamento, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, né? Mas a partir desse momento, a parte instintiva vai tomar conta justamente para nos proteger. E é isso que acontece com a alimentação, né? Com o ato de comer também é assim. É extremamente cansativo controlar tudo o que comemos, e ainda mais quando nos recusamos a escutar o nosso instinto. Já foi demonstrado o benefício de se escutar o próprio corpo e de ter mais consciência. Esse conceito, com raízes nos ensinamentos budistas, propõe que ao darmos mais atenção ao sabor e à textura dos alimentos e também à sua própria fome e saciedade, são atos que podem ajudar a se chegar a um peso saudável. O problema fundamental é que nós não temos muita consciência quando comemos. Perdemos essa habilidade instintiva, mas podemos resgatá-la. Comer consciente pode ser a solução para a nossa vida agitada.
A prática de comer consciente pode ajudar a reconectar o corpo com a mente. E comer conscientemente pode ajudar a evitar algumas das nossas reações ao estresse do piloto automático relacionadas à alimentação. Essa abordagem alternativa de alimentação consciente envolve estar presente, consciente do que está acontecendo com você e ao seu redor, e suas técnicas foram incentivadas como forma de aliviar o estresse, a pressão alta e os problemas gastrointestinais crônicos. Pois é, deixamos de aproveitar a comida, o momento das refeições e fisiologicamente o nosso corpo também fica com essa sensação de que não se alimentou de forma suficiente ou satisfatória. Precisamos retomar a consciência do que comemos e valorizar esse ato que não só vai nutrir o nosso corpo e a nossa alma, mas também vai ajudar a nossa saúde a longo prazo. Se alguém come muito rapidamente, a saciedade pode ocorrer depois de comer em exagero, em vez de parar quando já estiver satisfeito. Há também razões para acreditar que comer enquanto estamos distraídos por outras atividades, como dirigir ou digitar, pode retardar ou interromper a digestão. A digestão envolve uma complexa série de sinais hormonais entre o intestino e o sistema nervoso. Sem uma boa digestão, podemos perder uma parte do valor nutritivo de alguns dos alimentos que consumimos. Também há estudos que sugerem que comendo com culpa não se digere da mesma maneira o alimento, Vou ler de novo. Também há estudos que sugerem que comendo com culpa não se digere da mesma maneira e o alimento não será processado pelo corpo da mesma maneira que seria em situações ditas normais. Mastigando devagar e saboreando a refeição, você vai sentir a saciedade chegar mais cedo e vai sair da mesa satisfeito e tranquilo, sem a sensação de ter exagerado. Tudo isso estando plenamente consciente do que comeu, das suas escolhas, sem preocupação ou culpa. Isso de estar presente no momento da refeição e em todos os momentos da nossa vida parece assim, um clichê, né? Uma coisa assim que está sendo muito falada, mas que parece que não tem esse poder todo, né? Mas o fato é que a gente tá tão envolvida com as questões do nosso dia a dia que a gente não se permite ter essas experiências de presença. É meio que... Ai, que saco, que preguiça isso, né? Eu já tô presente aqui. Eu tô fazendo a refeição, mas o que a gente tem normalmente na mão, né? Celular, ou a TV, enfim, o computador, outras distrações. E esses dias até a gente gravou um episódio do nosso podcast que vai ao ar no dia 19 de julho, que ali a gente falou sobre a importância de atividades de lazer, né? O título do episódio ficou assim, alimentar-se com outras energias. E a gente falou sobre viagem, passeios, lazer. E o quanto isso é capaz de nos resgatar para o presente. Porque quando nós vamos fazer um passeio, mesmo que a gente leve o celular, mesmo que a gente faça fotos ou, enfim, poste algumas fotos, mas como a gente está num ambiente diferente, a tendência é que a gente preste mais atenção, né? Olhe para aqueles elementos com mais curiosidade. A curiosidade é um dos princípios do mindfulness, né? Do mindful eating também. Olhar para aquele alimento com curiosidade, como se fosse a primeira vez que você estivesse experimentando, né? Uma das coisas que a gente faz em práticas de mindful eating, mesmo que seja um alimento comum, mas se a gente olhar com atenção, o que a gente consegue ver de novo, de diferente nesse alimento, né? E aí o que a gente mencionou, que a gente comentou lá, é que justamente quando nós estamos num espaço diferente, ou quando nós nos permitimos estar presentes, prestando realmente atenção, é como se o tempo parasse, é como se a gente conseguisse realmente se desconectar do aceleramento ali, daquela agilidade, aceleramento, acho que não existe essa palavra, da aceleração, sei lá,
do dia a dia e aquele momento ali trouxesse um outro significado, né? Por isso que dá uma sensação tão boa de paz, assim, porque realmente a gente fica no momento presente. Porque qual que é o padrão, né? Normalmente é estar ou assim, preocupado, frustrado, pensando no que passou, ou ansiosas pensando no que virá. E quando a gente fica realmente no presente, isso traz uma sensação assim de muito relaxamento, né? De muita tranquilidade. Então, já pensou se a gente conseguisse fazer isso em mais momentos do nosso dia, incluindo as nossas refeições? Quantos benefícios nós teríamos? É muito, muito bacana, né? Então, continuando aqui. Mas como comer consciente? Essa prática do comer consciente se baseia na ideia de estar presente e com atenção total ao que está acontecendo no momento, tanto externa como internamente. Estar presente e evitar as distrações ou perturbações, perceber as cores, os cheiros e os sabores e texturas da comida. Mastigar devagar, desligar a TV ou o computador. Tudo isso aprendendo a lidar com a culpa e a ansiedade sobre o alimento. E, gente, é algo desafiante, né? Eu sou uma pessoa bastante agitada e ansiosa, então, pra mim, por que eu tô falando isso? Porque talvez pareça que para você que tá assistindo, que tá ouvindo aqui, pareça que é algo difícil só para você. Não, é difícil para todas as pessoas, né? Eu acho que ele só passa a ser um pouco mais fácil quando a gente é, consegue praticar com mais frequência no nosso dia a dia, porque aí a gente realmente sente os efeitos. Mas nas primeiras vezes é meio que até de certa forma entediante quando a gente está acostumada naquela rotina muito acelerada, né? Muitas pesquisas sugerem que uma forma mais lenta, mais consciente de comer pode ajudar com os problemas de peso e talvez possa ajudar algumas pessoas a ficarem mais distantes de alimentos processados e mais próximas de suas escolhas saudáveis. Algumas pessoas chegam no consultório muito assustadas e com uma relação péssima com os alimentos. Foram educadas a achar que tudo é bom, que tudo que é bom engorda, ou pior ainda, pensam que não deveriam ter prazer em comer. Pense bem, quando foi a última vez que você comeu plenamente consciente? Saboreando os alimentos e mastigando devagar? Vale a pena refletir e tentar aplicar essa ideia no momento da refeição. E saiba que, quanto mais você pratica, mais rapidamente isso se torna um hábito. Exatamente isso que eu estava comentando antes, né? As primeiras vezes vai ser desafiante, mas depois você já consegue ter essa consciência, assim, chegar nesse estado, né, de atenção mais rapidamente. Ao se concentrar no comer consciente, nas suas sensações de fome e saciedade, respeitando o seu corpo e cérebro, você melhora seus hábitos alimentares, seu estilo de vida e sua imagem corporal, a atividade física, a satisfação do corpo e diminui a busca pela magreza. Um estudo comprova esses dados. Os pacientes desse estudo também tiveram uma melhoria da saúde psicológica, conforme foram constatadas a redução da depressão, ineficácia, ansiedade, autoestima, afeto negativo e melhora de autoestima e da qualidade de vida. Em geral, os estudos que incentivam as pessoas a comer intuitivamente ajudam os participantes a abandonar comportamentos não saudáveis de controle de peso, melhoram a qualidade metabólica, aumentam a satisfação do organismo e reduzem o sofrimento psíquico. É mais benéfico para a saúde física e mental do indivíduo trabalhar promovendo programas de atitudes não restritivas de comer, aceitação do corpo e da saúde, em vez de focar somente na perda de peso. O comportamento alimentar é tão importante quanto o que se come? O comer consciente é totalmente isso. Pesquisas com crianças mostram que se você cuidar mais do ambiente sem falar do que ela está comendo, a criança tem menos risco de engordar. Não é só o que você come, é também como você está comendo. Isso aqui, pessoal, é bem interessante, né? Então, para quem tem filhos pequenos ou sobrinhos, com criança,
é justamente isso, assim, a função das pessoas responsáveis ali, dos cuidadores, é promover um ambiente em que esses alimentos in natura, minimamente processados, alimentos considerados mais adequados, eles estejam presentes, né? E essa seria a responsabilidade dos cuidadores, né? Trazer esses alimentos e colocar ali. E não falar sobre isso é bom, isso não é bom, né? Mas sim dar o exemplo e deixar os alimentos à disposição, que aí naturalmente o hábito vai se formando nessa criança, né? Comer com prazer não é comer com gula. Comer com prazer não é comer com gula, é diferente. É verdade que no consultório, quando libero os alimentos que as pessoas eram absolutamente proibidas a comer, de certa forma, isso gera uma euforia e um exagero em comer. Mas, em geral, não dura muito. O simples fato de autorizar a ingestão desse alimento dá a ele menos importância. E aí é mágico. A pessoa fica encantada de conseguir comer com prazer e sem essa mentalidade de despedida que conhecia antigamente. Não é liberar tudo. É comer devagar o alimento que você gosta, saboreando-o e sem estresse. Dessa forma, você vai ficar satisfeito mais cedo e comer quantidades menores. Você duvida? Faça a experiência. Isso aqui é realmente fantástico, né? É muito, 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 muito legal. Às vezes, a gente ouve, assim, dos pacientes uma certa surpresa quando a gente fala assim que eles têm, né, essa permissão incondicional para comer e tal. Então, num primeiro momento, a sensação que eles têm, que eles relatam, é de que isso não vai funcionar, que não vai dar certo, enfim, né? Mas aí, depois de um tempo, eles percebem que realmente a relação com aquele alimento muda, né? Ele passa a ser um alimento mais neutro, assim, não com aquela carga de alerta que ele trazia junto com ele, né? Então, aquele alimento, quando ele é proibido, ele justamente faz com que a gente fique naquela, de certa forma, naquela tensão ou naquela, não queria usar o termo obsessão, mas é um estado de alerta mesmo, né? Pensando nele, querendo consumir ele o tempo todo. E aí depois isso muda, isso é bem bacana. Caso real. Lembro-me de uma mulher que tomava suco verde, comia tapioca e tomava chá verde de manhã. Quando perguntei se ela gostava disso, respondeu que não, mas que a nutricionista tinha colocado esses itens no plano alimentar e também tinha eliminado o glúten e a lactose. Como isso é possível? Quando perguntei sobre uma eventual intolerância que ela pudesse ter a esses dois nutrientes, ela negou e disse que fez todos os testes e que não tinha nada. Conversamos sobre reintroduzir devagar o pão e o café com leite e diminuir a quantidade de suco verde. Ela tomava quase 1 litro. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Era alívio, felicidade e liberação. Tudo com a expectativa de retomar o prazer do café da manhã. Ela sabia fazer um pão integral fantástico com uvas passas, mas já não comia havia anos. Quando falei que esse pão caseiro que ela fazia era muito interessante, que podia colocar manteiga também, claro, em quantidades razoáveis, ela quase não acreditou. Como uma nutricionista pode fazer tanto terrorismo assim? O resultado é sempre um susto e pode levar ao desequilíbrio de humor e tristeza. Caramba, né? Vamos lá. Comer para emagrecer. Recebo muitas mulheres jovens com histórias de dietas desde a infância e que não se lembram de ter tido uma relação feliz com o comer. Não sabem o que é o prazer de comer porque parece que ter prazer significa gula ou compulsões e ganho de peso. Basicamente, na maior parte do tempo, meu trabalho consiste em acompanhar as pessoas na aceitação de comer mais. É um trauma para elas e preciso ser muito convincente para que confiem em mim. Tem mais um caso real aqui. Outro dia, atendi uma jovem com um pouco mais de 20 anos que me procurou porque não parava de engordar. Ela me contou que sentia que precisava mudar o seu jeito de se relacionar com os alimentos.
pois a vida dela era um inferno, só pensava em comer e vivia cheia de culpa e mal-estar. Quando conversamos sobre a história dela, ela contou que a mãe sempre restringia sua alimentação. A mãe tinha medo que ela engordasse, pois tinham vários casos de obesidade na família. Só que isso fez com que ela desenvolvesse uma relação muito ruim com os alimentos. Aos 14 anos, como era um pouco cheinha, a mãe resolveu levá-la ao endocrinologista para que emagrecesse para sua festa de 15 anos. O médico receitou uma dieta muito rígida com contagem de calorias e receitou um medicamento chamado sibutramina. Ela estava linda nas fotos da festa de 15 anos, esse linda aqui entre aspas, né? Só que ali começou uma vida de ganho e perda de peso constante, dietas de obsessão por alimentos e compulsões. O motivo dela para me encontrar era pedir ajuda para se reeducar a ter uma relação tranquila com os alimentos, sair daquela vida de sofrimento e fazer outra coisa além de só pensar em comer. Após algumas semanas, ela se sentiu muito melhor, parou de ter as compulsões e emagreceu. Claro que conversamos sobre ter metas realistas e que o peso dos 15 anos não era realidade. O problema era que ela se culpava de não ter tido força de vontade e disciplina para manter a dieta e sempre procurava outra dieta para perder os quilos a mais. Certa de que desta vez teria força de vontade e iria perder esses quilos. O círculo vicioso se instalou e ela só ganhava peso. A descrição desse caso, ela termina aqui. Vamos ver como que continua. Aos 30 anos pode ser normal ganhar peso, especialmente porque essa é uma idade na qual a maioria das mulheres fica grávida, concilia o trabalho com a família e muito cansaço. O nosso corpo lida bem com a gravidez e se você confia nele, logo estará de volta quase ao seu peso saudável inicial, talvez um pouco mais. Muitas mulheres têm certeza de que ter filhos engorda. Posso dizer o seguinte, com certeza o corpo muda, com certeza você vai ser outra pessoa, mas não necessariamente uma pessoa mais gorda. O problema dessa certeza é que faz a mulher começar o ciclo infernal de dietas e remédios para controlar o corpo, em vez de deixar que ele vá na direção que se sente mais saudável. Um leve ganho de peso na vida é saudável. Nas pessoas de idade, por exemplo, quem tem um pouco de gordura tem mais condições de sobreviver às doenças e às dificuldades de saúde como cirurgia. Aqui estamos falando de alguns quilos, não de 20 ou 30. Agora, com a minha experiência, vejo que as pessoas acreditam em mim ou pelo menos me dão uma chance. Quando percebem o quanto estão melhores, aí já significa que obtive certa vitória. Depois, é só ter paciência, o que infelizmente não é fácil para muitas pessoas, porque elas se lembram de ter perdido muitos quilos em algumas dietas. Quanto mais o corpo sofreu com esse efeito sanfona, quanto mais idade, quanto mais perto da menopausa, no caso das mulheres, mais tempo demora. As pessoas precisam se lembrar de que sua genética não era ser gorda, mas que sua vivência de dietas e remédios a fez despertar, ligar os genes do ganho de gordura. Na verdade, têm de entender que só precisam de bom senso e saúde. Eu acho que aqui, assim, o que pega muito é que as pessoas, quando elas fazem as dietas restritivas e perdem, sei lá, 5, 10 quilos, elas passam a entender esse peso como esse peso menor, né? Como uma meta de peso, quero voltar àquele peso. Só que o peso que, eu já falei isso aqui, vou repetir, o peso que o nosso organismo considera saudável para nós não é esse peso que você chegou fazendo dieta restritiva. Então, muitas vezes o peso que é saudável para nós e que é naquele lugar que o nosso organismo vai diminuir o nível de estresse. Quando eu digo diminuir o nível de estresse, é que assim, quando a gente está comendo menos do que é a nossa necessidade, isso gera um estresse para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E estar
Eu acho que agora eu até perdi a linha de raciocínio aqui do que eu estava falando. Mas o que eu queria dizer é que o peso que a gente considera saudável nem sempre é o peso que o nosso organismo considera saudável, né? E a tendência do nosso organismo é sempre fazer o possível para nos levar para aquele peso saudável. E aí, por conta de toda essa cultura da magreza, que é uma pressão bem grande, principalmente sobre as mulheres, a gente quer estar sempre com menos peso do que seria o adequado. E aí é uma conta que não fecha, assim, porque essa magreza que é cultuada, ela não é saudável, né? Muitas vezes a gente tá até com, eu diria, com os olhos, né? O nosso olhar viciado para o que é um corpo saudável. É bem frequente, assim, a gente observar que se colocar ali duas imagens, se a gente for comparar uma pessoa que está num baixo peso, uma imagem, né? Uma imagem de uma pessoa com baixo peso, uma imagem de uma pessoa no peso normal, que é uma faixa de normalidade ali do IMC, né? Aquela faixa de normalidade do IMC, que vai de 18,9 a 24... Desculpa, de 18 a 24,9. Se a gente comparar essas duas imagens, existe uma forte tendência, eu já fiz alguns testes aí, que as pessoas vão olhar para aquela mulher que está com o peso dentro da faixa de normalidade e vão dizer, essa aqui tá um pouco cheinha, ela já tá com sobrepeso, né? A outra tá saudável. E aí quando eu digo, não, essa que tá mais emagrecida, aqui que tá mais magra, apesar dela estar mais dentro desse padrão estético esperado, ela tá abaixo do peso. Aí a pessoa, nossa, sério? Sério? Essa pessoa aqui tá abaixo do peso, essa outra aqui tá no peso normal. Então, os nossos olhos também, eles estão, né, eu diria que realmente viciados, né, a olhar e achar que o peso está em excesso ali, isso para as outras pessoas e para nós. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, assim, começar a olhar de outra forma. E eu não acho que isso seja fácil, né? Principalmente se o que a gente vê o tempo todo ao nosso redor são pessoas fazendo as mais diferentes estratégias para chegar naquele corpo que é o corpo tido como ideal aqui entre 7 milhões de aspas, né? Que é esse corpo super chapado ou super seco, enfim. Então, eu diria que uma primeira coisa que ajuda é parar de se comparar, né? Também é alguma coisa super desafiante, porque é natural, assim, do ser humano olhar para as pessoas e fazer comparações, assim. Mas vejam, como que a gente vai comparar, como que nós vamos nos comparar, sendo que cada pessoa tem uma genética, tem um formato de corpo, então é quase como se você, vamos pensar assim, estivesse comparando dois, sei lá, uma mesa e uma cadeira, vamos pensar, sabe? São coisas totalmente diferentes. A gente deveria entender isso na hora de comparar pessoas, corpos. Mas é desafiante, né? É desafiante, porque essa indústria da beleza, o objetivo dela é realmente causar essa insatisfação na gente, né? Porque é com base nisso que ela lucra bilhões e trilhões, enfim. Então, a ideia é sempre mostrar que é fácil ter um corpo X, Y ou Z, só depende de querer, né? E na verdade não é isso, porque cada corpo tem o seu próprio formato, né? Isso é algo que a gente vai precisar pensar e falar e refletir muito, 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 porque é algo que está enraizado na nossa cultura e é desafiante mudar esse pensamento, né? Para esse olhar de mais aceitação, de mais autocompaixão. E, enfim, né? Vamos continuar aqui a leitura. Como evitar o sobrepeso ou o transtorno alimentar? Comendo.
Não é isso que estamos falando o tempo todo? Pois é, nada melhor do que fazer as refeições em casa, não é mesmo? Capriche na qualidade dos alimentos, experimente preparar refeições simples. A cozinha é um ambiente maravilhoso para aproximar as pessoas. Vamos voltar a cozinhar. Uma pesquisa que estudou cerca de 100 mil crianças sugere uma associação entre as refeições em família e o menor risco de excesso de peso em crianças. Assim, uma família cujos membros comem e cozinham juntos poderia se beneficiar de uma saúde melhor. Aqui tem mais um caso real. Uma jovem de 15 anos chegou ao meu consultório com obesidade. Ela tinha crescido muito em poucos anos, tinha 1,85 m, e tinha ganhado muito peso, estava com mais de 100 quilos. Quando conversamos, ela me contou que já tinha feito uma dieta com um nutricionista e que não tinha funcionado. Perguntei por quê. Ela ficou um pouco triste e depois de alguns minutos disse: eu consegui fazer tudo certinho por um mês. Depois eu comi muito, tudo que vinha pela frente. Olhei para ele e respondi: a culpa não é sua. Dieta muito restritiva faz isso mesmo, especialmente em adolescentes em crescimento. Vamos trabalhar juntos para melhorar o que você come, sem fazer dieta, sem proibir alimentos. O sorriso que ele me deu valeu tudo. Entendi na hora que ele iria topar fazer progressos comigo. Conversamos sobre os horários dele, os costumes de comer, com os amigos, etc. Combinamos estratégias para aumentar a qualidade alimentar no dia a dia. E, no final da consulta, conversei com os pais. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que façam um jantar à noite e parem de comer lanches rápidos fora de casa à tarde ou à noite, esclareci. Quero que o filho de vocês coma comida à noite. Isso vai ser bom para a família inteira. Cada vez que ele voltava, eu podia ver que ainda não tinha jantares no diário. E depois de realmente insistir com a mãe, ela confessou que não conseguia se organizar e que mesmo com a maior vontade do mundo, chegava sempre cansada do trabalho e não tinha nada na geladeira ou na cozinha. Com todo mundo gritando de fome, ela acabava pedindo comida por telefone ou comprando um lanche qualquer. A mãe me pediu ajuda e começamos a trabalhar um trabalho para organizar a casa com uma lista de compras, planejamento da semana e dicas simples para cozinhar. Isso provocou uma mudança enorme na vida do rapaz e dos irmãos dele. A casa ficou mais em paz à noite, todo mundo ganhou ao se aproximar ao redor da mesa e ganharam em saúde. O rapaz saiu da obesidade e não voltou até agora nem ao sobrepeso. Tudo isso vivendo uma vida normal de adolescente e comendo junk food com os amigos de vez em quando. Pessoal, eu lendo aqui, às vezes vocês percebem que eu não faço uma pontuação ou eu de repente leio e volto. É engraçado, né? Enquanto eu tô lendo, como eu já fiz essa leitura, eu acho que eu já li esse livro umas 2 vezes pelo menos, e agora eu tô lendo aqui nesse projeto, enquanto eu leio, me vem vários insights e coisas que eu quero comentar, e aí às vezes porque o cérebro, teoricamente, deveria fazer uma coisa de cada vez, né? Mas aqui eu tô lendo e tô lembrando que eu quero falar. Bom, eu tô pensando aqui no quanto é importante o hábito de cozinhar e o quanto a nossa vida, a nossa rotina nos distancia disso. E de certa forma, isso não é uma meta de saúde, né? Em nível, assim, de populacional, assim. Cozinhar. Eu digo, cozinhar não é uma meta de saúde, né? Mas deveria ser. Esses dias eu li até algo que a gente quer trazer no nosso podcast também, de que futuramente as casas, os apartamentos, enfim, eles serão construídos sem uma cozinha. Porque já que as pessoas não cozinham mais, para que ter uma cozinha? E aí vai ter um espaço de co-living, se eu não estou enganada. Acho que é esse o termo. Em que é como se fosse uma área comum. Ali vai ter cozinha, então quando as pessoas quiserem cozinhar, elas vão compartilhar essa cozinha. Mas os apartamentos em si não terão mais cozinha. E aí eu pensei, caramba, ok, isso pode ser até interessante para baratear, de repente, esses imóveis. Mas se hoje se o hábito de cozinhar já está distante, como que vai ficar se eu não tiver um espaço meu para cozinhar, né? Bom, se for olhar para o outro lado, que legal, de repente eu posso conhecer mais os meus vizinhos, porque hoje em dia
quem mora em prédio às vezes a gente mal encontra as pessoas, só cumprimenta no elevador. Então, se você pensar pelo outro lado, que legal, vou compartilhar a cozinha, vou conhecer os vizinhos e tal, mas será que na prática eu vou ter toda essa energia pensando aqui, né? Assim, toda essa energia para ir lá, não é dentro da minha casa, eu vou descer, tô imaginando aqui, vou descer lá pro térreo, enfim, levar as minhas compras para lá e cozinhar, enfim, não sei. Eu tô inclinada a não achar essa ideia tão interessante, né? Pelo menos pra minha rotina. E aí, outra coisa que me veio à mente, o quanto o hábito de cozinhar é importante. E como a gente poderia resgatar isso, sabe? Porque realmente dá trabalho. O trabalho já começa no sentido de eu preciso me organizar, fazer uma lista de compras, ir ao mercado, trazer tudo isso para casa, higienizar, enfim, armazenar. E aí organizar a rotina, né? O planejamento das refeições ao longo da semana, isso dá um certo trabalho. Mas o prazer que a gente tem ao sentar à mesa, principalmente o jantar, que é o horário que normalmente as pessoas estão juntas em casa, é muito gostoso. Sentar para jantar, conversar e aí eu tô pensando que talvez um dos papéis do nutricionista seja ajudar as pessoas a terem uma disposição maior para cozinhar, talvez mostrando que podem ter receitas que são saborosas e que não são tão trabalhosas. Tô pensando aqui em algumas coisas que eu acho que eu tô até pensando em fazer, sabe? Bom, deixar os meus devaneios para um outro momento. Bom, vamos continuar aqui. Claro que não foi só o jantar. Agora a gente já terminou a leitura do caso real aqui, voltando para o texto. Claro que não foi só o jantar. Tínhamos iniciado uma modificação de comportamento e uma reorganização das refeições durante o dia, combinando melhores escolhas. Pessoal, tá aqui, ó. Assim, precisa ter um empenho da família, da pessoa que tá nessa busca por maior qualidade de vida e saúde. Porque assim, quando a gente tá falando de comportamento alimentar, de comer intuitivo, não significa que você vai comer qualquer coisa, sabe? Porque às vezes as pessoas vão muito nisso, assim, então se não é dieta, se não é controle, é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Também precisa ter um empenho, também exige um certo esforço, exige um certo trabalho. Aqui, no caso dessa família que a Sophie conta, eles também tiveram que se reorganizar e inserir maior qualidade, melhorar a qualidade da alimentação. O que é qualidade? Aumentar a variedade, inserir frutas e verduras, né? Porque quando se pensa num geral, né, de um conceito de alimentação saudável, as pessoas pensam, alimentação com pouco carboidrato, com pouca gordura. Tá, mas assim, eu gosto de pensar que não é tanto o que você tem que tirar da alimentação, mas é mais o que você precisa inserir. Eu gosto de começar por aí, né? Então, o que nós podemos inserir para essa alimentação ficar mais rica? E às vezes isso envolve, muitas vezes, na maioria das vezes, envolve sim um certo esforço, né? Porque se eu tô falando de uma comida ali um prato com vegetais, envolve comprar esses vegetais na feira, no mercado, higienizar, picar, cortar, cozinhar. Diferente de de uma lasanha congelada, que eu vou comprar ela pronta e só vou colocar no forno. Então, assim, envolve um trabalho a mais. Mas veja que não é só um trabalho... assim, não deveria ser só esse trabalho chato. Ai, que chato, que saco ter que fazer isso, ter que cozinhar. Essa é uma atividade que ela pode ser prazerosa se você reorganizar a tua rotina. Claro, talvez a gente não consiga fazer toda noite um jantar diferente, mas cozinhar já numa porção maior para que você consiga no dia seguinte
aquecer ou complementar só com mais uma coisinha. Assim, é possível, sabe? Igual esses dias, assim, eu tava comentando com uma paciente, eu acho que ela trouxe ali uma questão de um lanche que ela pudesse carregar, alguma coisa que fosse fácil. E aí ela trouxe a ideia da barrinha de cereal. Eu falei, olha, a barrinha de cereal, tem muitos tipos de barra de cereal, né? Tem algumas que são que tem só o açúcar ali natural dos ingredientes, tem outras que já vem com uma quantidade um pouco maior de açúcar e tem outras que são altamente processadas, ultraprocessadas. E esse alimento ultraprocessado, ele, claro, pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas assim, não seria a melhor opção de lanche. E aí eu perguntei para ela, se a questão é poder ter algo para colocar na bolsa, uma banana pode também ser levada na bolsa, né? E é super prático. Ai, mas eu vou pegar uma banana para comer assim no meio, sei lá, dependendo do local que está. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é uma questão apenas de ponto de vista, porque é o mesmo alimento que você vai tirar. Por que é bonito ou por que não é constrangedor eu tirar de dentro da minha bolsa uma barrinha de cereal e comer? E por que pode ser constrangedor eu tirar de dentro da minha bolsa uma banana e comer? Ou um pão envolvido ali dentro de um potinho, no guardanapo, de uma toalhinha, enfim. Por quê? Porque fizeram a gente acreditar que os lanches são esses alimentos aí, né? Que a indústria produz e que diz que são as melhores opções, né? Mas perceba que, se a gente pensar em praticidade, a gente pode sim pegar alimentos que são menos processados, ou, no caso da fruta ali, minimamente processada, e ela poder ser carregada aí dentro da bolsa que não vai estragar, enfim, né? Dependendo do tempo que você vai ficar fora e tudo mais. Bom, continuando aqui. Ele aprendeu... Tá, mas o jantar ajudou muito. Ele aprendeu para o resto da vida a comer de tudo sem proibição e restrição, respeitando a sua fome. Adorei. Não é à toa que todos os estudos associam comer em família com menor sobrepeso e obesidade, maior consumo de frutas e legumes, maior desempenho na escola e até menor uso de drogas na adolescência. Comer juntos à mesa promove comportamentos alimentares positivos e um bem-estar à família. Hoje, na correria, é quase impossível fazer todas as refeições em casa, mas conseguir pelo menos o jantar ou o café da manhã já muda tudo. A pesquisa ainda dá algumas dicas para promover comportamentos alimentares positivos e assim evitar o excesso de peso. Vejamos. Servir uma comida caseira. Deixar as crianças escolherem os alimentos e as quantidades desejadas no prato. Sentar-se com as crianças durante as refeições e comer com elas. Ajudar as crianças a reconhecer os sinais de fome e saciedade. Pergunte: você almoçou o suficiente? Ou você quer um pouco mais? Não praticar restrições ou dar incentivos para consumir mais. Dar o exemplo de uma alimentação equilibrada. Claro, aquilo, né? Vale mais, a criança vai se basear não no que você fala, mas no que você faz, né? Caprichar no equilíbrio e na variedade dos alimentos. Eu lembrei de alguma outra questão aqui, que é a expectativa dos pais ou cuidadores em relação ao volume de ingestão de alimentos da criança. Porque muitas vezes os pais, essa é uma queixa bem comum no consultório pediátrico e da nutricionista também, que é os pais acharem que a criança come pouco, não come o suficiente. Porém, essa quantidade ela é baseada na necessidade do cuidador, do pai ou da mãe. Enfim, então, claro, muitas dessas queixas, elas têm sim ali alguma questão orgânica, alguma questão para ser analisada, olhada de pertinho. Porém, na maioria dos casos, ali é só uma questão de expectativa que precisa ser ajustada. Né? Essa quantidade de alimentos que a criança consome, que às vezes o pai, a mãe, o cuidador acha que é pouco, na verdade é a quantidade suficiente para a criança. Então, isso é bacana também. Rotinas ajudam a prevenir a obesidade infantil.
Um artigo publicado no Jornal de Pediatria valida, mais uma vez, a importância das rotinas familiares e mostra que 3 rotinas foram associadas a um menor risco de sobrepeso e obesidade em crianças: jantar regularmente em família, dormir cedo e o suficiente e tempo limitado de TV ou computador. Aqui seria tempo de tela, né? Hoje a gente tem também o celular. É especialmente importante não comer na frente da TV ou comer com alguma distração. O que achei mais interessante nessa pesquisa é que isso foi mostrado sem que a qualidade alimentar em casa fosse avaliada. Isso quer dizer que apenas estabelecer uma rotina na vida de uma criança ajuda a ter um peso mais saudável. Olha só, rotina, comportamento. Vejam, é isso que a gente fala, né? A Sophie fala muitas vezes no livro dela, que não é só o alimento, mas sim é o comportamento. Ou seja, não é só o que você come, mas como você come. Então, esse estudo aqui é mais uma validação dessa informação. A pesquisa foi conduzida em 2005 pela Universidade de Ohio com 1.850 crianças de 4 anos de idade. Os resultados mostraram que, dessas famílias americanas, mais da metade jantava em casa e junta 5 vezes ou mais, jantava juntas, as pessoas jantavam juntas, né? 57% das crianças dormiam mais de 10 horas e 40% assistiam menos de 2 horas de TV. A média de horas de TV ou computador das crianças que estavam em tratamento no ambulatório de obesidade infantil do Hospital das Crianças era de mais de 5 horas por dia. Algumas chegavam a 10 horas. Cada rotina que você adiciona ajuda a saúde dos seus filhos. Imagine-se ainda caprichar na variedade e na qualidade alimentar. Tudo isso sem custo. Estabelecer boas rotinas para as refeições em família também melhora o desempenho escolar e a atenção das crianças, diminui o risco de uso de álcool e drogas e aumenta o bem-estar geral. Rotinas de dormir são também importantes para todas as crianças e a falta de sono tem sido documentada como causa de vários problemas. Não só as deixa mal-humoradas, mas também, à medida que crescem, podem ter impactos no desenvolvimento escolar, na atenção e no foco. E pode até mesmo ser um fator de risco para os adolescentes. Todas as crianças precisam ter uma hora de dormir. E até mesmo adolescentes precisam saber ir para a cama. Assistir menos TV deixa a criança mais disposta à criatividade, a conversas e a desenvolver laços sociais. Tente limitar o tempo de tela, especialmente nos dias de escola. Não use a TV como babá e capriche nos programas que seus filhos vão engolir. Aqui, engolir entre aspas. Vamos lá. Nada vale mais do que o exemplo dos pais. E não esqueça que a família toda também pode participar da preparação do jantar. De preferência, né? Vamos combinar que as mulheres já são bastante atarefadas hoje em dia, então se elas tiverem que fazer tudo todos os dias, isso não vai ser sustentável. Boas atitudes alimentares dos pais previnem transtornos alimentares dos filhos. Esse é mais um subtítulo. Os distúrbios alimentares estão aumentando entre as crianças. O surgimento dos transtornos alimentares está ligado à estrutura familiar. Os pais servem de modelo para os filhos, por isso devem ser os primeiros a dar exemplo em casa, adotando uma alimentação saudável. Além da palavra, o comportamento dos pais tem um papel muito importante na educação dos filhos. É importante lembrar que a infância é o momento de formação da personalidade, quando a criança aprende a se comportar, a expressar seus sentimentos e pensamentos. Durante esse aprendizado, seu comportamento alimentar também é um meio para a expressão dos sentimentos e experiências. A sua relação com os alimentos, a sua celebração ou não da comida tem impacto. Quando a alimentação não é vista de maneira positiva pela criança, aumentam seus riscos de desenvolvimento de transtorno alimentar. Também evite comentários negativos sobre corpo ou peso e fale da saúde e da importância de cuidar de um corpo saudável, de comer com prazer. O que você diz ou não na frente dos seus filhos é extremamente importante. Lembre-se de que eles ouvem tudo. Essa conversa sobre corpo e comida, pessoal, tem até um nome, né, que ele vem ali do inglês, Fat Talk.
E ele quer dizer justamente isso, assim, essas conversas nocivas sobre corpo e comida e o quanto isso traz impacto. A gente até tem um episódio gravado sobre isso e eu vou deixar anotado aqui para eu colocar na descrição do episódio, se vocês quiserem olhar depois. E também o outro episódio que eu comentei, que é o Alimente-se de Outras Energias. Continuando aqui. Lembre-se, eles ouvem tudo. A percepção que você tem sobre si afeta seus filhos também. Se você diz que é gorda na frente do seu filho, está enviando mensagens negativas sobre sua autoimagem. Está se colocando para baixo e pode influenciar a percepção corporal do seu filho. Privilegie os momentos de comer em família, com prazer e em ambientes tranquilos, e com atitudes alimentares e horários adequados. Essa conversa sobre o corpo ou esses comentários, eu tô muito gorda com essa calça, olha o tamanho da minha barriga, não posso sair assim, com essa roupa, enfim. Por mais que isso seja muito comum, é uma coisa, é um comportamento bem problemático, sobretudo quando nós estamos falando de crianças, porque as crianças estão crescendo e absorvendo e se espelhando nos pais, nos familiares ali, nessas pessoas que estão próximas a ela. Então, por mais que a gente esteja inserida assim num ambiente em que esses comentários eles acontecem com certa frequência, é importante a gente lembrar que isso não é saudável, não é legal. Dieta rígida ou hábitos saudáveis? O que é melhor para uma criança com sobrepeso? Isso é mais um subtítulo. Uma história publicada na edição de abril de 2013 da revista Vogue dos Estados Unidos me perturbou bastante. Uma mãe, Dara Lynn Weiss, escreveu sobre a dieta rigorosa que impôs à filha de 7 anos e descreveu também sua própria batalha de 30 anos com questões alimentares e com seu peso. Weiss, que se orgulha de ter conseguido perder peso, disse que a filha, durante essa dieta, sempre reclamou de estar com fome e pedia comida que ela não podia comer. Aqui entre aspas. Esse sempre reclamou de estar com fome e pedia comida que ela não podia comer, porque justamente foi o trecho extraído lá da revista, né? Fiquei indignada ao ler essa história de uma mãe inconsciente, mas também pelo fato da revista tê-la publicado, sem qualquer declaração de advertência vindo de um profissional de saúde. Tudo isso foi muito irresponsável e validou o que a mãe estava fazendo. A minha pergunta é: o que vai acontecer com essa criança ao longo do tempo? O que, na verdade, deveria ser feito para ajudar essa criança com sobrepeso? É importante incentivar a alimentação saudável e a mudança de estilo de vida sem dieta rígida, afastando assim um risco futuro de transtorno alimentar. Não importa uma perda de peso bem-sucedida, esse bem-sucedida entre aspas. Só porque sua filha perdeu peso e não tem um transtorno alimentar agora, não significa que isso não vá acontecer no futuro. Um dos principais fatores de risco de um transtorno alimentar é fazer uma criança passar por uma dieta. E assim, pessoal, o que eu percebo muito com esse ambiente doente que nós vivemos hoje, de cultuar um corpo magro e um corpo magro a qualquer custo, é de que muitas vezes os comportamentos inadequados, eles são validados e eles nem são enxergados como inadequados. A gente olha para uma pessoa, sei lá, vamos pensar assim, alguém que está talvez controlando a sua alimentação, e a maioria das pessoas vai dizer, nossa, que pessoa disciplinada. Num primeiro momento, sempre vai parecer assim, positivo. Ela não come doces, ou essa pessoa, ela pratica atividade física todos os dias.
mas muitas vezes esses comportamentos, eles podem ter um pano de fundo que é um comer transtornado ou às vezes um transtorno alimentar. Só que quando se olha para o corpo e se vê e se enxerga ali um corpo magro, então tudo aquilo é validado e tudo aquilo é colocado num pacote de ok, isso é saudável, isso é legal. Então a gente precisa começar a ter mais consciência e olhar para tudo isso com uma certa... Opa, mas será que isso é realmente assim? Lembrei agora de um outro episódio que a gente gravou, que já foi ao ar, que é assim, ó, parece saudável, mas não é. Tô deixando anotado aqui para colocar na descrição desse nosso episódio de hoje. Então, o que os pais de uma criança com excesso de peso devem fazer? O consenso internacional, baseado no estudo do metabolismo e do comportamento de crianças com sobrepeso e obesidade, orienta a não se concentrar na balança e na perda de peso, mas sim nas mudanças de estilo de vida. Uma estabilização temporária de peso, aproveitando o crescimento da criança, é um sucesso que ajuda a emagrecer, sem dieta. A criança está crescendo e precisa de uma alimentação variada e rica, sem carências nutricionais. Uma dieta restritiva pode trazer deficiências que afetam o desenvolvimento e o crescimento, assim como podem levar a um controle difícil da saciedade e causar transtornos do comportamento alimentar na adolescência. Um estudo muito interessante com crianças de 10 anos mostra que impor restrições para crianças muda a relação delas com a comida, pois elas passam a comer mais sem fome e também lidam com o estresse comendo. Veja que interessante, crianças de 10 anos foram convidadas a tomar café da manhã depois de realizar uma atividade física. Essa atividade era colorir desenhos. Ai, pessoal, desculpa, eu coloquei uma palavra aqui que não existia, tá? Eu vou ler novamente. Veja que interessante, crianças de 10 anos foram convidadas a tomar café da manhã depois de realizar uma atividade. Não era uma atividade física, tá? Era uma atividade. Essa atividade era colorir desenhos, algo relaxante para a idade. Aliás, para todas as idades. Depois de uma hora, as crianças foram levadas para uma sala cheia de guloseimas, sorvete, chocolates, doces, bombons. Elas não tinham mais fome do que qualquer outra pessoa nessa situação. Os pesquisadores anotaram que elas comeram e as convidaram para voltar no dia seguinte. No dia seguinte, a mesma coisa, elas tomaram café da manhã e depois foram para a atividade, que dessa vez era a seguinte: cada criança tinha 5 minutos para se apresentar na frente das outras. Isso é muito estressante para as crianças dessa idade. Depois, elas foram para a sala de guloseimas. Os pesquisadores separaram as crianças em 2 grupos. As que comeram de maneira semelhante nos 2 dias e as que comeram mais no segundo dia. Perceberam então que o segundo grupo era constituído de crianças que sofreram restrição na vida, ou seja, foram criadas por mães ou pais restritivos ou que fizeram dieta. Conclusão: após uma restrição, é maior a tendência a comer mais quando se está estressado. Esse é o comer emocional. Nossa, que tapaço, né? É isso assim. É tão claro como água, mas as pessoas, eu não sei se é a falta de conhecimento a respeito ou assim, o que leva as pessoas ainda a acreditarem que precisam fazer dieta restritiva e sobretudo com crianças. Caramba. Vamos lá, precisamos continuar a falar desses assuntos e levar esse conhecimento para quem precisa. Para uma criança que não treinou o cérebro para buscar alimentos e para aumentar o apetite, isso é, uma criança que foi nutrida respeitando a sua fome, o alimento é importante, mas não como prazer que alivia o estresse. Os primeiros anos na vida das crianças são cruciais para o desenvolvimento de comportamentos alimentares, especialmente quando estão na fase da diversificação da comida. Bom, pessoal, finalizamos essa etapa aqui, as páginas que eu tinha separado para a leitura de hoje. Na próxima semana, nós vamos retomar a nossa leitura, deixa eu ver aqui, na página 167, no capítulo Os Segredos da Sophie.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, espero que esteja fazendo sentido para vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau!